Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho em relação às penas. Nós temos aí vários aspectos a serem tratados em relação a esse tema. Por exemplo, qual é a finalidade da pena? Por que nós aplicamos a pena àquele que cometeu um crime, uma infração penal? Nós temos aí diversas teorias que tratam a respeito desse aspecto, ou seja, desse tema, finalidade da pena. Além disso, devemos observar as espécies de pena: pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito, a pena de multa. Observar o modo que essas penas serão aplicadas, quais os critérios serão adotados pelo magistrado quando da aplicação da pena, critério trifásico, onde eu tenho pena base, agravantes e atenuantes, e finalmente causas de aumento e diminuição de pena. O que a jurisprudência entende a respeito disso? Então são diversos tópicos, diversos aspectos em relação à pena que nós trataremos. Inicialmente, nos impõe destacar aqui qual seria o objetivo de termos uma pena direcionada àquele que cometeu um crime, que cometeu uma infração penal. Seria somente o objetivo de retribuir a ele o mal que ele causou à sociedade? Caráter retributivo mesmo? O sujeito comete um crime, praticou um mal, nós vamos direcionar a ele um mal de maneira proporcional, evidentemente. Então, nós vamos retribuir a ele o mal que ele causou. Caráter retributivo. Então, apenas seria um castigo tão só, direcionado a quem? Aquele que cometeu uma infração penal. Ou poderíamos dizer que a pena ela é aplicada ao sujeito objetivando algo que está lá adiante, objetivando algo que está lá na frente. Aí teríamos o caráter preventivo da pena. Aplico a pena ao indivíduo para que, com isso, haja intimidação dos outros integrantes da sociedade, de modo a demonstrar a eles que o crime não compensa. Portanto, teria um caráter intimidatório e um caráter preventivo. Não um caráter retributivo, mas um caráter preventivo. Esse caráter preventivo também se destaca quando eu olho para o próprio sujeito que sofreu a pena. Ele que sofreu a pena. Quando eu imponho a ele a pena, estou dizendo a ele, olha, não compensa fazer isso que você fez. Então, portanto, não reincida. Então, também um caráter preventivo, de maneira a criar em relação ao sujeito o medo de cometer uma nova infração penal e sofrer aquela consequência que houvera sofrido anteriormente. Então, poderíamos dizer também que a pena tem caráter retributivo e preventivo juntos. É tudo isso que nos interessa nesse momento. Qual é a finalidade da pena? E nós temos diversas teorias que tratam disso, e essas teorias são cobradas em prova, esse é o problema. E há ali, quando se trata desse tema, uma inversão conceitual de maneira a provocar a dúvida, a confusão em relação ao candidato. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente perceber o que nós temos agora, tá? Teoria das penas. Nós temos duas teorias aí. Teorias absolutas, né? Teoria absoluta e teoria relativa. A teoria absoluta me dá a ideia de que a pena tem caráter retributivo. Retributivo. Ou seja, não objetiva outra coisa que não seja retribuir ao sujeito o mal que ele houvera causado. A pena surge somente como um castigo direcionado àquele que cometera o fato típico, antijurídico e culpável, portanto, o crime. Então, as teorias absolutas, elas levam em conta esse caráter retributivo, retribuir ao sujeito aquilo que ele houvera feito. Não há nenhum objetivo aqui, preste muita atenção, para aqueles que defendem essa teoria absoluta, não há nenhum objetivo de alcançar, por meio da pena direcionada ao indivíduo, um objetivo outro. Por exemplo, quando se diz que a pena tem como objetivo impedir ou coagir ou amedrontar os outros membros integrantes dessa coletividade, de modo a demonstrar a eles, olha, não compensa cometer o crime. Se você cometer o crime, vai sofrer a pena igual esse sujeito está sofrendo. Esse caráter intimidatório de modo preventivo, de modo de prevenir a prática de ilícitos penais. Para quem defende a pena com um caráter retributivo, ela não teria outra finalidade que não fosse simplesmente retribuir ao sujeito o mal que ele houvera feito. E há uma crítica aqui em relação a esses que são defensores do caráter retributivo,
eles criticam aqueles que defendem o caráter preventivo, dizendo o seguinte, olha, se nós devemos entender como o homem, sendo a finalidade de tudo, o homem é o fim, ele não pode ser o meio. Então, estaríamos aqui nos utilizando do homem, aquele que sofreu a pena, como meio para prevenir ilícitos penais, criando aí uma intimidação no seio social. Então, haveria a esses defensores das teorias absolutas, para eles, uma ofensa à dignidade da pessoa humana, já que eu estaria utilizando-me do ser humano para um fim, um caráter utilitário. Então, eles criticam isso de modo a afirmar que o homem ele não é meio, o homem ele é fim. Portanto, eu não posso me utilizar do homem para prevenir prática de crimes futuros. Não. Então, nós temos aqueles que tutelam o caráter retributivo, onde eu tenho a teoria absoluta ou teorias absolutas. Há as teorias relativas. Teorias relativas aqui destacam os defensores o caráter preventivo da pena. Preventivo. Portanto, a pena tem como objetivo não só retribuir o mal àquele que cometera uma infração. Não. A pena tem outro objetivo. Qual é? Prevenir a prática de ilícitos penais. Seja por meio de um caráter intimidatório, demonstrando aos integrantes da sociedade que não compensa a prática do crime, já que, se houver a sua prática, sofrerão a mesma aflição. Então, teria esse caráter intimidatório. Também haveria um caráter intimidatório direcionado ao próprio indivíduo que fora condenado, de modo a falar para ele, olha, se você reincidir, você vai sofrer outra sanção dessa natureza. Portanto, o sujeito fala, não, agora não vou cometer crime mais. Um caráter preventivo. São esses os defensores das teorias relativas. Mas olha que interessante. Quando se fala de teoria absoluta, que a gente destaca aqui o caráter retributivo, precisamos dispensar atenção a dois filósofos ou dois pensadores. Immanuel Kant e Hegel. Nós devemos dispensar atenção a esses dois, tá? Vamos lá. Para Kant, ele tem aqui, e essa expressão é utilizada em todas as provas, são os tais imperativos categóricos. Imperativos categóricos. Aqui é o imperativo de justiça. Partindo do pressuposto que o ser humano é um ser racional, e se a gente vive em coletividade e há a racionalidade nesse caso, obviamente que a justiça tem que estar presente. Então, se o sujeito comete uma infração, ele sofrerá uma sanção, obviamente, como retribuição ao mal que ele causou à sociedade. Aqui eu teria o imperativo de justiça, o imperativo categórico de Kant. Immanuel Kant, ele traz isso em seus pensamentos, nos seus estudos, na verdade, ele destaca esse aspecto. Então, para ele, a pena ela tem que ser uma pena justa. A vantagem desse pensamento de Kant é o seguinte, a pena ela tem que ser proporcional ao mal causado à sociedade, mas ela não vai além desse caráter retributivo. E ele critica efetivamente aqueles que tutelam, que defendem o caráter preventivo da pena, dizendo, olha, estamos nos utilizando do homem para alcançar um fim, o que não é adequado, já que o homem é o fim de tudo. Então, esse caráter utilitarista é criticado por Kant, ele não admite isso. Então, para Immanuel Kant, a pena tem caráter retributivo, então só o mal que é imposto àquele que causou um mal, todavia, de maneira proporcional, de maneira razoável, tá certo? Então, caráter retributivo, imperativo categórico de justiça, para Kant é isso. Agora, chega Hegel, ele diz o seguinte, ele também adota esse caráter retributivo, tanto que ele é defensor de teoria absoluta, tá? Teoria absoluta, caráter retributivo, a pena é imposta exatamente porque houve
uma infração penal. E não tem outro objetivo. Só que ele traz agora, Hegel, ele traz como instrumento de seu pensamento, o modo de pensar dele, ele traz o aspecto dialético. É um raciocínio lógico, na verdade. Então, olha o raciocínio, eu quero que você entenda. Imaginemos que haja uma ordem estabelecida pela norma jurídica que diz que matar alguém é crime. Então tem uma ordem ali estabelecida que é uma ordem jurídica. Aquele que comete um crime, ele na verdade, ele está rompendo com essa ordem jurídica e criando uma nova ordem jurídica que se contrapõe à anterior. Então, ele cria, por meio da infração da norma, uma nova ordem jurídica que, evidentemente, se contrapõe à ordem antecedente. Agora, como é que eu resolvo esse problema? Eu trago a pena. A pena constitui o instrumento por meio do qual eu revigoro a ordem jurídica anterior. Então, por meio da pena, eu digo o seguinte, essa ordem jurídica que for inaugurada por meio da infração penal, ela será anulada e revigora-se a ordem jurídica anterior, onde eu tinha a norma penal, dizendo que matar alguém é crime. Então, é o aspecto dialético de Hegel mesmo, onde eu tenho a tese, a antítese e a síntese. Então, a dialética dele é exatamente essa. Olha que interessante. O crime é a negação da ordem jurídica. A pena é a negação do crime. Portanto, a pena é a negação da ordem. Portanto, a pena é a afirmação da ordem jurídica antecedente. Seria isso daqui. Eu tenho a lei, norma, que é a ordem jurídica. Eu tenho a infração, que é a nova ordem jurídica, seria a negação da ordem anterior. Eu estou negando a ordem anterior. E vem a pena e diz o seguinte, olha, a pena é a negação da negação. Ou seja, eu estou negando a infração. Então, a negação da infração. Se eu tenho a negação da infração, qual é na verdade, o ressurgimento ou um instrumento por meio do qual se revigora a ordem jurídica anterior, a ordem jurídica que fora anteriormente violada. É exatamente esse o raciocínio de Hegel. Agora, olha que interessante, tudo como um caráter retributivo. Para que a ordem jurídica que fora violada se revigore, eu aplico pena. Então, a pena, na verdade, seria a negação da ordem jurídica anterior. Caráter retributivo, então só. Então, aqui eu tenho a dialética de Hegel. Dialética de Hegel. Ponto. Olha que interessante que surge, então. Preste atenção, agora nós temos que sintetizar o nosso raciocínio, tá? Precisamos. Por quê? Porque isso é cobrado em prova. Então vamos lá. Para os defensores da teoria absoluta, a pena tem caráter retributivo, ou seja, é um mal que é imposto àquele que houvera causado um mal à coletividade. Aspecto retributivo tão só. Para Kant, aí eu tenho, na verdade, o imperativo categórico de justiça. Para que haja justiça, é necessário impor-se mal ao sujeito que causou mal à coletividade. E interessante que Kant ele traz até a história de uma ilha. Imaginemos que vivêssemos em uma ilha, tá? Ali nós tínhamos a nossa coletividade e resolvêssemos acabar com essa coletividade e ir embora da ilha. Todos, esse estado iria se dissolver. Imaginemos que ali eu tenha um último criminoso, um assassino, e esse assassino, eu vou dissolver o estado, vou acabar com o estado, mas mesmo que todos os habitantes daquela ilha resolvam ir embora e dissolver o estado, aquele último assassino tem que sofrer pena. Porque ele tem que sofrer o mal que ele causou à coletividade.
Se eu fosse analisar o aspecto preventivo, esse sujeito não mereceria pena mais, porque aquele Estado se dissolveu. Se o Estado acabou, não tem razão mais de aplicar-se pena ao indivíduo de modo a prevenir ilícitos futuros praticados por essa coletividade. Então Kant traz esse exemplo, essa ilustração, no caso da ilha, dizendo, olha, havendo a dissolução desse Estado, a dissolução dessa ilha, dessa coletividade, o último dos criminosos ele tem que sofrer a pena, porque ele tem que sofrer o mal que ele causou. Caráter retributivo, tão só. Então, para Kant, a pena é um imperativo de justiça, um imperativo categórico, retribuição do mal causado. Hegel, ele também parte do pressuposto de que a pena tem caráter retributivo, tão só. Entretanto, ele nos traz um raciocínio lógico que decorre da dialética de Hegel. Qual é a dialética dele? Eu tenho a tese, a antítese e a síntese. A síntese, na verdade, ela é a conclusão, o fechamento do que eu tenho na tese e na antítese ou na antítese. Tá bem? Não estou dizendo que aqui haja uma solução, mas sim uma conciliação entre o que eu tinha na tese e na antítese. Essa é a dialética de Hegel. Então, para ele, a tese é ordem jurídica vigente onde matar alguém é crime. Está ali. A antítese é a prática da infração penal. Quando o sujeito pratica a infração penal, ele está negando a ordem jurídica anterior. Ele está negando. É como se surgisse uma nova ordem jurídica por ele estabelecida, onde o homicídio seria chancelado, seria possível. Para que essa negação à ordem jurídica antecedente, para que ela não prevaleça, é necessário que surja agora a síntese. Então eu tive tese, antítese, agora eu vou ter a síntese. E a síntese é a pena. A pena aplicada àquele que cometeu a infração. Portanto, a pena nada mais é que a negação da ordem jurídica. E quando eu tenho a negação da ordem jurídica, eu tenho, na verdade, a reafirmação da ordem jurídica pré-existente. É isso daí que eu encontro na teoria de Hegel. Portanto, também um caráter, e aí a gente não pode esquecer, também um caráter retributivo, tá certo? Então, eu tenho essas duas percepções em relação à teoria absoluta que tem o caráter retributivo. Perfeito. Agora, surgem outros filósofos, estudiosos, que olham para a pena e falam, olha, a pena ela não surge aí tão só com o objetivo de retribuir o mal pelo mal causado. Não, não. A gente tem que entender que essa pena também é um recado direcionado a alguém. É uma mensagem direcionada a alguém. E qual é a mensagem? O crime não compensa. Não faça porque o crime não compensa. Então, quando eu direciono essa mensagem a alguém, estou dizendo para ele, não pratique a infração penal. Surge, então, um caráter preventivo. Esse caráter preventivo, ele é destacado pelas teorias relativas. Então, teorias relativas, está aqui no quadro. Quando eu falo de teorias relativas, eu estou olhando para o caráter preventivo da pena. Preventivo da pena. Ou seja, aquela pena que é aplicada a alguém constitui um instrumento para que eu venha prevenir crimes futuros. E é exatamente quando eu uso essa expressão instrumento, essa visão utilitária, essa visão funcionalista é que é criticável. Pois, a princípio, se observa dessa maneira, haveria ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois eu estaria usando aquele que sofreu a pena como o instrumento para prevenir infrações penais futuras, usando o homem como instrumento para prevenir infrações. Caráter utilitário, caráter funcionalista. Então aqui há a crítica, o homem não pode ser utilizado como instrumento, tá certo? Então há essa crítica em relação a essa visão que tem os defensores das teorias relativas.
para as quais a pena tem caráter preventivo, é uma mensagem que é passada a alguém. Agora, olhe que interessante. Vamos aqui agora parar para pensar. Se para a teoria, os defensores da teoria relativa, a pena tem um caráter preventivo, de modo a ser uma mensagem direcionada a alguém, eu preciso destacar qual é o conteúdo dessa mensagem e quais os destinatários dessa mensagem. Surge aí, então, as teorias relativas, tá bem? Teorias relativas, onde eu divido ela em teoria que traz a prevenção geral, que pode ser negativa ou positiva, e a prevenção especial, que também pode ser positiva ou negativa. Vou explicar melhor isso. Vamos lá. Então, eu tenho aqui as teorias relativas. Teoria relativa destaca o caráter preventivo. Então, o aspecto que eu tenho aqui é a prevenção. Vamos imaginar, vamos pensar, nós vamos destacar essa prevenção como se fosse o recado, a mensagem que vai ser passada a alguém. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma mensagem que é direcionada a alguém. Preciso agora, preste muita atenção, levando em conta isso, observar quem será o destinatário dessa mensagem. Surge então a prevenção geral, onde o destinatário dessa mensagem são os membros da coletividade. Então, vou botar aqui coletividade. A coletividade. Então, prevenção geral é a mensagem que é direcionada à coletividade. Eu aplico pena ao sujeito e estou dando um recado aos demais. Correto? Correto. Ponto. Agora, vamos lá. Essa mensagem que é direcionada à coletividade pode ser uma mensagem negativa ou positiva. Então eu tenho aqui prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. No caso da prevenção geral negativa, eu estou virando para a sociedade, estou dizendo para os integrantes dessa coletividade e falando para eles, olha, não brinca comigo não. Se você cometer um crime, você vai sofrer a mesma pena que aquele sujeito sofreu. Basta nos recordarmos da aflição imposta a Tiradentes. Lembrando que depois de morto, enforcado, Tiradentes foi esquartejado e partes do seu corpo foram colocadas em estacas de madeira durante um caminho ali em Minas Gerais, de modo a demonstrar à coletividade que, se houvesse uma nova insurreição, os seus provocadores iriam sofrer a mesma pena. Portanto, é um recado dado à coletividade. Se você fizer aquilo que ele fez, você vai sofrer a mesma pena. Um caráter intimidatório. Esse é o caráter preventivo ou prevenção geral negativa. Aqui eu tenho o aspecto intimidatório. Intimidatório. Agora, quando eu olho sobre o aspecto positivo, eu viro para a coletividade e digo o seguinte, olha, aquela ordem jurídica que nós tínhamos, a norma, ela está em vigência. Portanto, essa norma, ela existe, ela tem vigência. Surge, então, a prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva quer destacar que a norma que fora violada, ela está em vigência, demonstrando que há estabilidade na ordem jurídica. Então, dizendo o seguinte, se a ordem jurídica é respeitada, há estabilidade. Portanto, olhe que interessante, não cometa o crime sob pena de você sofrer aquela sanção, caráter intimidatório. Mas eu olho para a coletividade e digo para ela, tá vendo? Ao aplicar a pena, eu estou dizendo que a ordem jurídica está tranquila, está pacificada, os bens jurídicos estão sendo protegidos.
Então aqui eu tenho o caráter preventivo geral, só que de maneira positiva. Perfeito? Então, recado direcionado à coletividade. Pode ser um recado negativo, intimidatório, falando, olha, se você fizer, você vai sofrer aquele mesmo mal. Aí eu tenho prevenção geral, que é negativa. Prevenção geral positiva. Eu viro para a coletividade e falo, olha, aquele que cometeu o crime sofreu pena. Diante disso, a nossa ordem jurídica ela é vigente, os bens são efetivamente protegidos, tutelados pela ordem jurídica. Aí eu tenho o caráter preventivo geral positivo. Então, muito cuidado com essa distinção, com essas distinções. Agora, olha que interessante. Tem a prevenção, ou seja, a mensagem, que é direcionada a quem? Àquele que cometeu a infração e sofreu a pena. Portanto, não é um recado que é mandado a todos, é um recado que é mandado a alguém em especial. Surge, então, a prevenção especial, que é dirigida a quem? Ao indivíduo que fora condenado. Essa prevenção especial também pode ser negativa ou pode ser positiva. Negativa no seguinte sentido, de retirá-lo do convívio social, ou seja, neutralizando a atuação daquele criminoso. Eu aplico pena a ele, afasto ele da sociedade, a sociedade fica tranquila porque ele está afastado e eu tenho ali, de fato, a inocuização daquele que cometera a infração, neutralizando por meio de sua retirada da sociedade, aplicando-lhe a pena. Aqui eu tenho o caráter preventivo especial, porque é direcionado ao sujeito, e encarcerando, tá bem? Retirando-o do convívio. Obviamente que eu tenho um recado que é dado a ele. Nós vamos promover a sua inserção na sociedade. Então é como nós tirássemos o sujeito do seio social porque ele é mal educado e depois nós vamos tomar as cautelas necessárias para inseri-lo novamente na sociedade. Aí surge o aspecto positivo. Seria prevenção especial positiva. A negativa, não se esqueça, é aplicar a pena de modo a retirar o sujeito do seio da sociedade, neutralizando a sua atuação. Haveria uma tranquilidade social porque o criminoso fora retirado. Agora, eu preciso colocar esse criminoso novamente no seio social. Eu preciso integrá-lo ou reintegrá-lo à sociedade. Então, surge aí o caráter preventivo, olha o que eu vou dizer, caráter preventivo especial, porque é direcionado ao indivíduo, todavia positivo, porque busca a reinserção dele na sociedade. E, obviamente, quando eu olho esse caráter especial, seja de forma negativa ou positiva, o objetivo é que não haja a reincidência. Pois eu estou dando um recado ao indivíduo, falando, olha, é o seguinte, eu estou retirando você da sociedade, portanto, prevenção geral, prevenção especial negativa, mas eu quero reinseri-lo na sociedade de modo que você não volte a delinquir. Prevenção geral positiva. Então são essas as teorias que nós temos. Vamos dar uma olhada no quadro, que eu tenho ali a anotação a ser feita em relação a isso. Então já sabemos, a prevenção geral é um recado que é direcionado a quem? À coletividade. Esse recado pode ser um recado negativo ou pode ser um recado positivo. Eu tenho a prevenção especial que é dirigida ao indivíduo. Esse recado pode ser negativo ou pode ser um recado positivo. Então surge prevenção geral negativa, prevenção geral positiva. Prevenção especial negativa e prevenção especial positiva. Vamos lá. Vamos observar o que eu tenho em relação
As teorias relativas, prevenção geral negativa. Induz ao aumento das penas e a impunidade torna a prevenção ineficaz. Precisamos aqui destacar essa observação que fora trazida, tá? Eu preciso entender o que está anotado aqui. Agora vamos observar o que há aqui. A pena previne a prática de delitos porque intimida ou coage psicologicamente os seus destinatários. Se eu estou falando de prevenção geral, os destinatários são os membros da coletividade. Preste muita atenção agora. Se nós estamos falando que o direito penal tem como objetivo a prevenção geral, ou seja, aplico a pena ao sujeito, mas eu estou dando recado à coletividade. E qual é o recado que eu estou dando a ela? Não cometa o crime, senão você vai sofrer a sanção. Então, estou falando para a coletividade. Obviamente, preste muita atenção no que eu vou afirmar. Esse aspecto de prevenção geral, cujo caráter é intimidatório, é a coação, ou seja, a prevenção geral, vamos voltar, prevenção geral negativa, onde eu tenho o aspecto imperativo aqui, imperativo, onde eu tenho a intimidação. Qual é a tendência quando eu adoto essa postura? A tendência é o aumento das penas. Então, eu aumento a pena dos crimes porque eu acredito que aumentando a pena eu estou intimidando o indivíduo que compõe essa coletividade de modo a dizer para ele, olha, tá vendo a pena? A pena é alta, se você cometer o crime você vai sofrer essa sanção. O problema é que essa prevenção geral, ela se torna ineficaz quando a gente percebe a presença da tal da cifra negra. O que é a cifra negra? É o seguinte, imaginemos que nós vivamos em sociedade, vivemos numa sociedade onde as penas são altas, são altíssimas. Portanto, o recado está dado. Júlio, se você cometer crime, você vai sofrer aquela pena. Mas aí eu dou uma olhada, eu falo, cara, é o seguinte, eu estou percebendo que muitos crimes cometidos aqui na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro, muitos crimes não são nem apurados. O José da Silva, que mora aqui perto, cometeu o crime e não foi preso, nem descobriram o que ele cometeu. Quer dizer, o Estado não tomou conhecimento da infração. Ou, quando toma conhecimento, o Estado ele tem uma estrutura tão complexa, tão burocrática, que gera impunidade. Caso clássico no nosso são os crimes praticados por políticos, os crimes praticados por detentores do poder, e poder econômico, poder político, que seja. A gente percebe que em relação a eles é muito complicado aplicar a pena, porque com advogados caríssimos, experientes e qualificados, fazendo de tudo para que a pena não seja aplicada, e não poucas vezes conseguem isso. Então, o que eu entendo? Eu olho para o vizinho aqui perto de casa, cometeu crime, o outro também cometeu crime, não ficaram nem sabendo que eles cometeram. Outra coisa, há pessoas que cometem o crime, eles descobrem, entretanto, a pena não é aplicada. Surge, então, aí a chamada cifra negra. O que é cifra negra? É aquele percentual de ilícitos penais que não são descobertos ou, quando descobertos, não levam à punição de seus atores ou autores. Não leva à punição. Isso gera, em relação a mim, uma descrença em face daquela pena alta que está prevista. Então, a prevenção geral negativa, que tem caráter intimidatório, ela se torna ineficaz quando eu tenho a chamada cifra negra, ou seja, o Estado não toma conhecimento de muitas infrações, ou quando toma conhecimento de infrações não consegue aplicar a pena. Isso gera, em relação a mim, a crença de que aquela pena alta que existe, que teria caráter intimidatório, é para inglês ver. Então, o que a gente pode dizer? Quando a gente olha para a prevenção geral negativa, nós temos essa percepção de que induzirá ao aumento de pena e, entretanto, haverá impunidade decorrente da cifra negra, que torna essa prevenção ineficaz. Tá certo? Agora, não se esqueça, prevenção geral, recado direcionado aos integrantes da coletividade,
Ela é negativa por quê? Porque tem caráter imperativo, intimidatório, coercitivo, o que nos faz crer que, partindo desse pressuposto, o aumento das penas seria o meio mais adequado. Então, é isso que chama atenção em relação à prevenção geral negativa, tá certo? Vamos agora observar a prevenção geral positiva. Prevenção geral, qual é o destinatário? Vamos anotar aqui em cima, se é geral, é a coletividade. Portanto, é um recado, uma mensagem passada à coletividade. É uma mensagem positiva. Vamos observar o que nós temos. Efeitos positivos consubstanciados no fortalecimento geral da confiança normativa. Gera estabilização da consciência do direito. A pena tem o objetivo de realçar o controle normativo e, assim, o respeito ao bem jurídico tutelado. Isso na percepção de Roxin. Agora vamos lá, vamos entender isso. Quando eu aplico pena ao sujeito, eu estou dando um recado à coletividade. Prestem atenção. O sujeito praticou furto, mas sofreu a pena. Se ele sofreu a pena, o recado que eu dou para a coletividade é o seguinte: olha, a ordem jurídica ela é estável, ela está sendo respeitada, então você tem que confiar na ordem jurídica. Há uma mensagem de confiança que é transmitida à coletividade, de modo a dizer a eles: a ordem jurídica está estabilizada e, além disso, preste atenção, o bem protegido pela norma está, de fato, sendo protegido, o patrimônio está sendo protegido. Então, há uma mensagem de confiança transmitida à coletividade. Então, a prevenção geral positiva me dá essa ideia de que eu transmito à coletividade uma mensagem de confiança, de que a ordem jurídica está sendo respeitada, há a chamada estabilização em seio social, tá bom? E o bem jurídico está sendo preservado. Isso na visão de Roxin. Para Jacobs, essa prevenção geral positiva tem um simples objetivo, o objetivo de preservar a norma. Ele não olha para o bem jurídico, ele só diz o seguinte: aplicamos a pena, isso significa que a norma está sendo reforçada, ela existe, portanto, ela é reafirmada. E quando eu tenho a ordem sendo reafirmada, eu tenho a estabilização social e surge paz social. A partir do momento em que o indivíduo que compõe aquela coletividade, olha, o José cometeu furto e sofreu pena. Percebe então que a norma está sendo respeitada. Há uma pacificação social nesse caso. Percebe, entretanto, que Jacobs, na visão de Jacobs aqui, eu estou, na verdade, olha que interessante, eu estou dizendo, houve uma norma que foi afrontada pelo comportamento do indivíduo e surge a pena que faz reafirmar a norma anterior. Nós já vimos falar isso, não vimos? Nós vimos. Na verdade, Jacobs traz aqui para a teoria relativa, que é a prevenção geral positiva, ele traz uma noção que nós vimos lá atrás de teoria absoluta. Lembra da dialética de Hegel, onde eu tenho a ordem, o crime, que é a negação da ordem, e a pena, que é a negação da negação, portanto, a reafirmação da ordem jurídica antecedente. Então, Jacobs, na verdade, na hora que ele traz prevenção geral positiva, de modo a demonstrar que com a aplicação da pena eu reafirmo a existência de uma ordem jurídica, o que denota a estabilidade no âmbito social, ele está, na verdade, trazendo ali o caráter retributivo, né? Tá, mas nós não podemos esquecer que, nesse caso, eu tenho um recado que é direcionado a todos, portanto, um recado, uma prevenção geral de caráter positivo, onde o efeito positivo é o efeito positivo consubstanciado no fortalecimento geral da confiança normativa, ou seja, todos estão confiando na norma. Então, nós vimos aqui, prevenção geral negativa, caráter intimidatório,
Vamos aqui sintetizar, olha. Vimos nesse vídeo, nessa aula, teorias absolutas. Teorias absolutas que afirmam que a pena tem caráter retributivo. É o mal imposto em relação ao mal que fora praticado. Aí eu tenho Kant e Hegel. Kant, imperativo categórico, dizendo, levando em conta que a coletividade é racional, obviamente que eu tenho que ter uma justiça, e para ter justiça eu tenho que aplicar pena àquele que cometeu uma infração. Obviamente que essa pena tem que ser proporcional ao mal praticado, ao mal causado. Esse é o raciocínio de Kant, imperativo categórico, imperativo de justiça, caráter retributivo. Hegel, ele vem e traz ali o aspecto dialético. Ele traz a tese, a antítese e a síntese. Para ele, na dialética de Hegel, a pena surge como a reafirmação da ordem jurídica antecedente que fora violada. Eu tenho uma ordem jurídica que, com a infração penal fora negada, surge a pena que é a negação da negação, portanto, a reafirmação da ordem jurídica antecedente. Caráter retributivo também. Posteriormente, nós temos aqueles que defendem o caráter preventivo, que são os defensores das teorias relativas. Surge então o caráter preventivo. Qual é a crítica que recai sobre esse aspecto preventivo? Estamos nos utilizando do homem como meio para prevenir crimes. Aplico a pena ao sujeito e ele é utilizado como meio para a prevenção de crimes, de infrações penais. Então, olhando para o futuro, não é caráter retributivo. Estou dando um recado a alguém. Prevenção como recado. Recado dado a quem? À coletividade. Surge a prevenção geral. Prevenção direcionada à coletividade. Aplico a pena ao sujeito, mas estou dando um recado à coletividade. Qual é o recado que é dado? Olha, não cometa o crime, porque se você cometer, você vai sofrer a mesma sanção. Caráter intimidatório. Aqui eu tenho a prevenção geral negativa. Essa prevenção geral negativa, obviamente, que será o gatilho para o aumento das penas. E a gente percebe que isso não é a solução, especialmente quando a gente nota que há a chamada cifra negra, ou seja, ilícitos penais que não chegam ao conhecimento do Estado, ou ilícitos penais que são conhecidos do Estado, mas não são punidos. Então, nesse caso, esse recado geral de que o sujeito que comete um crime vai sofrer uma sanção não tem eficácia. Surge então a prevenção geral, recado direcionado a todos de maneira positiva, falando para o sujeito, olha, viu lá, o José cometeu crime, ele sofreu a sanção, ele cometeu furto. Ah, então eu posso ficar tranquilo e você também. Por quê? Porque a ordem jurídica, ela existe, a norma existe, portanto eu tenho confiança naquela norma e eu sei que o meu bem jurídico, o meu patrimônio está protegido por essa norma, ou ao menos há uma expectativa de proteção desse bem jurídico nas palavras de Jacques. Portanto, aqui eu tenho prevenção geral positiva, dizendo que a pena nada mais é que um instrumento de reafirmar a existência de uma norma e trazer aí a pacificação, a confiança dos membros da coletividade na norma editada pelo Estado. É exatamente essa noção que nós trouxemos aqui. Depois nós vamos falar da prevenção geral. Prevenção individual, seja negativa ou positiva. Tá bom? É isso aí.